Meu nome é Marielle Silva do Carmo, eu faço parte do curso de especialização em educação à distância da Universidade Estadual do Pará e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o processo de ensino, a dificuldade no processo de ensino-aprendizado de matemática nas séries iniciais do Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, tá? Desculpem a voz, que eu tô por um problema de saúde e a voz está um pouco rouca, tá? Bom, de início eu quero falar sobre esse processo de ensino-aprendizagem de matemática, que ele tem sido não só um desafio para os alunos, como também para os professores nessas modalidades de ensino, tá? E a maioria desses professores encontram dificuldades em repassar determinados conteúdos matemáticos, tá? E visto que a maioria deles também teve uma formação pedagógica, tá? Eles não foram licenciados plenos em alguma das áreas específicas da matemática, das áreas específicas, das disciplinas que esses alunos precisam ter. Tá? Por mais que eles tenham passado por um processo de formação pedagógica, no qual eles foram preparados para serem polivalentes, chega na realidade de sala de aula, eles têm que dar aula de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, muitas vezes educação física. Tá? E se a gente observar o currículo, tá, que esses alunos passam no processo de formação pedagógica das universidades, a maioria a gente vê um déficit em ter tido contato com todos os conteúdos que esses alunos precisam ter durante, tá, os anos de primeiro ao quinto ano. Tá? Então, é natural que apareçam algumas dificuldades, porque não significa o fato de tu ser professor hoje em dia, não significa que você sabe tudo. Obrigatoriamente tu tem que saber, tu sabe tudo das outras séries que tu já ultrapassou. Você fez uma faculdade e automaticamente você já sabe tudo. A gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona, né? Então, nesse contexto, a gente parar para buscar informações na internet, temos alguns artigos disponíveis, resultados de algumas pesquisas disponíveis, a gente vê que uma das principais causas dessa dificuldade está na formação desses professores, tá? O que se refere ao trabalho docente nessa modalidade de ensino, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs, sobre o ensino da matemática, ele diz que é necessário que a metodologia do ensino priorize a criação de estratégias, a justificativa, a comprovação, a argumentação, tá? O espírito crítico, favorecendo a criatividade, o trabalho coletivo, iniciativa pessoal e a autonomia. Isso é fundamental, tá? Então, a matemática ela deve ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, tá? E que pode, além de tudo, aumentar a capacidade expressiva da sensibilidade desse aluno, tá? A capacidade expressiva de sensibilidade, de estética, da sua imaginação como um todo, tá? Então, levando em consideração o grau de, como é que eu posso dizer, o grau de importância desses ensinos, a gente tem que sim dar uma debruçada, tá? E tentar ver umas maneiras paliativas para tentar solucionar parte desse problema que a gente enfrenta na educação brasileira. Se você pegar dados do MEC, entrar no site do Ministério da Educação, você verifica pelos resultados de alguns métodos avaliativos que o MEC utiliza para avaliar o conhecimento matemático, por esse conhecimento em língua portuguesa e etc., como, por exemplo, ele usa vários métodos avaliativos, posso dar um exemplo da Provinha Brasil. Se você entrar lá no site do MEC e olhar esses resultados, você verifica que está baixíssimo o nível de aprendizado dos alunos que a gente tem hoje, né, o que a gente teve em relação aos conhecimentos matemáticos. Então, vale debruçar e ter um pouco mais de atenção em relação a
a esse assunto, a essa questão, tá? E uma das maneiras paliativas que eu encontro, por exemplo, no meu ponto de vista, seriam formações continuadas para esses professores, tá? Que suprissem a falta de alguns conhecimentos, de alguns assuntos que não são ministrados no processo de formação pedagógica que eles enfrentaram. Valeria também uma maneira de tentar ver como alterar o currículo de alguns cursos, né, de formação de professores, tá? Será que não valeria a pena as faculdades, as universidades tentarem rever alguns conceitos matemáticos, incluir algumas coisas que ficam de fora, tá? Para ver qual seria a melhor maneira da gente tentar mediar, diminuir esse déficit, tá? Olha, todos os dados estão disponíveis na internet, você pode pesquisar, tá? E ter uma base melhor do que eu estou falando nessa videoaula, tá bom? Obrigada. Eu vou deixar a gente vai também assistir um vídeo em relação a uma explicação mais teórica, em relação ao BNCC, em relação ao estudo da matemática, tá ok? Obrigada. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, afirma que o ensino fundamental deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Isso mesmo, letramento matemático. Vamos entender o que é isso? Dá uma olhada na definição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em inglês, a sigla é PISA. Dá uma olhada na definição deles para letramento matemático. Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Agora fala a verdade, quantos adultos você conhece que possuem essa competência bem formada, essa competência tão bem elaborada que eu acabei de falar? No vídeo anterior, o link vai aparecer em algum lugar aqui para você ou na descrição desse vídeo, a gente falou que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trata de direitos de aprendizagem. Portanto, o letramento matemático é um direito de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, primeiro ao nono ano, e as escolas devem ter compromisso em desenvolver isso. Então vamos lá. O letramento matemático para o PISA e também para o MEC, que se apoia na definição do PISA, se relaciona com competências matemáticas muito maiores do que simplesmente conhecer símbolos e mecanismos operatórios. É claro que não se deixa de fazer o uso de tudo isso, mas as competências matemáticas associadas ao letramento matemático estão relacionadas à formação de indivíduos que devem resolver problemas reais e vivem em sociedade. Então a BNCC vai dizer que a resolução de problemas, a utilização de projetos, a modelagem, ao mesmo tempo em que são estratégias para a aprendizagem, são também objeto da própria aprendizagem. Como assim? Não é suficiente que o estudante compreenda uma determinada operação aritmética para depois aplicar essa operação na resolução de um problema. Porque em paralelo a isso, existe a seguinte pergunta: o que é um problema? Ou o que é resolver um problema? O que é ter atitude investigativa? O que é modelagem matemática? Enfim, para se utilizar determinada estratégia de aprendizagem, os estudantes devem também estar familiarizados com o uso dessa estratégia. Aí você pode pensar, mas será que isso não é viagem demais? Como eu, professor de matemática, vou ter a obrigação de ensinar para os meus alunos o que é a atitude investigativa? Bom, se eu vou precisar ensinar, primeiro vou ter que aprender. Então, eu vou conversar com os meus colegas de outras áreas do conhecimento que estão mais familiarizados com esse assunto, vou ler manuais de livros didáticos, enfim, vou correr atrás
para que eu me sinta mais capaz nessa empreitada de ajudar os meus estudantes a compreenderem outras coisas que fazem parte do processo de aprendizagem que não estão relacionados diretamente com a matemática. Agora, é complicado? Claro que é complicado, nunca foi fácil, e eu me coloco junto com os professores que estão engajados tentando entender isso também. Mas o ensino por competências é assim, a gente precisa ir além do conteúdo. Ou seja, o professor de matemática ele tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em ensinar matemática, mas ele também vai ter que ser bom em compreender e em aproximar os estudantes desses processos de aprendizagem da matemática que não sejam somente o CUSP e o GIS. Eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para 2 artigos que tratam de toda a complexidade do que é letramento matemático. Os artigos foram muito úteis para mim e espero que sejam úteis para você também. E eu termino esse vídeo com a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa letrada matematicamente? Você desenvolveu o letramento matemático? Ou seja, você é capaz de sozinho formular, compreender e empregar a matemática em diversos contextos do seu dia a dia? Vamos um pouquinho mais além. Como que as aulas de matemática devem ser para que os estudantes tenham acesso a esse direito do letramento matemático? Se você quiser participar dessa conversa, deixe o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Você também pode seguir a gente nas redes sociais e lá no nosso site. Aqui do lado eu estou deixando o link para outros vídeos, assim você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho e assistir outros vídeos sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, porque aqui no nosso canal a gente fala de matemática e de outros assuntos. Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!